Salve, o Conta Mais, está no ar, dia de entrevista. E o nosso assunto vai muito além de crédito ou débito. Vamos falar de novas formas de usar o dinheiro, de pagamento por proximidade, de open banking e, claro, das operações durante a pandemia. Hoje é dia de entrevistar o CEO da Visa no Brasil, Fernando Telles. Os números da Visa no mundo são graúdos. A empresa tem transações em mais de 160 moedas e está presente em mais de 200 países. São mais de 61 milhões de pontos comerciais e cerca de 3,4 bilhões de cartões Visa no mundo. Bilhões, com B mesmo. Apenas em 2019, a empresa movimentou mais de 9 trilhões de dólares em pagamentos. 429 bilhões de dólares somente na América Latina. Fernando Telles, seja muito bem-vindo. É um prazer falar com você. Obrigado por aceitar o nosso convite e bater esse papo aqui no Invest News, meu caro. Prazer meu, Doni. Sempre bom falar com você. Sempre um prazer estar aqui e poder contribuir um pouco. Maravilha. Fernando, eu mencionei aqui na abertura alguns números que dão a dimensão do poder da Visa, do impacto, da relevância da bandeira no mundo. E eu quero saber aqui no Brasil, o que é que você tem percebido com relação a esse momento dessa conjuntura tão inesperada de pandemia, né? Com vários estabelecimentos ainda fechados, com muitos empreendedores, lojistas e comércios com dificuldades financeiras. Qual tem sido o efeito, o impacto dessa situação para a Visa e, se possível, de uma forma quantificada, que você possa contar, compartilhar com a gente alguns números para entender melhor isso aí? Bom, Doni, assim, acho que dados passados, né, agora, assim, logo que teve o início da pandemia aqui no Brasil, o distanciamento social, teve uma queda muito grande de faturamento. E aí estamos falando de coisa que bateu 35%, 40%. Tá? Então, isso foi logo ali nos primeiros dias, primeiras semanas. Depois, e assim, para nossa alegria aqui, essa foi a maior queda. Depois ela veio diminuindo, e ela está se recuperando aos poucos. O que teve de fator que a gente observou que isso é bem interessante? Com todas as pessoas em casa, né, e os estabelecimentos fechados, a alternativa de compra através do e-commerce, né, como a gente fala, que é a compra pela internet, pelo celular, ela cresceu muito. Né? Então, ela teve, a gente até divulgou na semana passada, um universo de pessoas que nunca tinha feito transações dessa natureza, só aqui no Brasil são 5 milhões de novos clientes, né? Comprando pela primeira vez de forma remota, né? Seja pela internet, seja pelo celular, seja num aplicativo. Isso fez com que essas transações, que a gente chama de transações não presenciais, crescessem a participação no bolo em mais de 30%. Né? Então, você vê um movimento muito interessante, né? As pessoas que não estavam acostumadas a isso, indo para essa modalidade de pagamento, essa modalidade crescendo no bolo. E a outra coisa também interessante, o valor da compra média subiu. E aí você fala assim, pô, mas o valor da compra média subiu? As pessoas estão gastando mais? Não, as pessoas não estão gastando mais. Na verdade, aquela compra do dia a dia, o cafezinho depois do almoço, comprar uma bala, passar numa lojinha, tomar um sorvete, essa sumiu no primeiro momento. Então, ficaram as compras de maior valor. Então, esse foi um movimento olhando pelo lado positivo que a gente observou. O segmento de turismo e entretenimento foi o mais afetado, né? Isso não é novidade para ninguém, e esse segue impactado. Os demais, eles vêm numa curva de recuperação. Então, a gente já está olhando essa curva de recuperação, seja através de uma reposição no canal do e-commerce, né? Que muitas empresas entraram nesse segmento. A gente mesmo fez uma iniciativa junto com o Sebrae, se chama Compre do Pequeno. Qual que é o objetivo disso? Habilitar os pequenos estabelecimentos a passarem a vender pela internet. Porque se você é um estabelecimento de bairro, tudo, talvez isso nunca tenha passado pela sua cabeça. Você já tinha uma demanda ali, você tinha um fluxo passante, você fazia as suas vendas. E a partir do momento que a sua porta fechou, você continua ali, mas sem conseguir vender. Então, a gente habilitou esses estabelecimentos para vender. Então, esse é um projeto bem legal, que você ensina ele a começar a fazer uma venda pela internet, você disponibiliza uma ferramenta antifraude, isso é outra informação, né? Com todo esse movimento também de compras pela internet, também vem um movimento dos fraudadores.
E a gente protege os estabelecimentos nesse sentido e cria, né, um canal de comunicação entre clientes e pequenos estabelecimentos para divulgar isso, para que você possa saber, perto da sua residência, quem está vendendo, mesmo com as portas fechadas. Isso foi uma iniciativa bem legal. Do ponto de vista de transações, né, de volume financeiro das transações, apesar dessa recuperação das últimas semanas, você diria que hoje o total de transações em relação ao período pré-pandemia está mais ou menos quanto? O impacto positivo, essa fatia que cresceu no e-commerce, já compensou a perda da fatia física? Ainda não. Ainda não. Ela não compensa a perda. Tem duas formas de olhar para isso, né, Doni? Uma, quando você olha isso contra o ano passado, né? Então, isso é um negócio que a gente está olhando muito, né? A gente sempre faz comparações ano contra ano, por causa de sazonalidade, datas e tal. Então, essa ficou muito longe e agora ela vem se aproximando. Então, quer dizer, comparado com o ano passado, ela já vem numa curva bastante interessante. Quando você compara com o momento antes pandemia, ele ainda está devendo. Por quê? A gente vinha num crescimento muito bom. Assim, e todo mundo comenta isso, né? 2020 era um ano que vinha se mostrando muito bom, né? Tanto do ponto de vista de economia do país, do ponto de vista das iniciativas que foram feitas antes. Então, ele estava muito bom. Então, com relação ao que era a curva projetada, a gente ainda está devendo. Mas, assim, e aí vou esquecer um pouquinho de Brasil e vou falar um pouquinho do resto do mundo. O movimento que a gente está olhando no resto do mundo, ele é surpreendentemente positivo quando comparado com os cenários que a gente traçou logo que entrou na pandemia. Você precisa fazer algum tipo de projeção, mesmo que ela seja ainda baseada em muita incerteza, né? Então, a gente fez várias projeções e o cenário que está se materializando, eu estou falando em países onde a economia já volta para uma normalidade, se é que vai existir uma normalidade, mas ela é diferente da anterior, mas países como Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, mesmo Portugal, eles já mostram um cenário melhor do que nós estávamos prevendo. Pode ser o seguinte, ou a gente estava muito pessimista, né? Que é uma possibilidade, ou efetivamente a recuperação vai ser mais rápida do que a gente estava imaginando. Então, isso é bom. Isso está acontecendo ao redor do mundo. Todo mundo fala dessa recuperação em V, né? Eu, pessoalmente, não era muito crente nesta recuperação em V, né? Porque eu acho assim, olha, o impacto é tão grande, mas o que a gente está vendo em alguns países do mundo é isso. Obviamente, esses países que estão nessa recuperação saíram antes dos efeitos da pandemia, né? Que a gente está sofrendo bastante aqui, e conseguiram ter uma inércia maior nessa volta. Tem agora uma outra coisa e um receio muito grande da famosa segunda onda, né, do Covid. Então, está todo mundo muito preocupado com isso, porque a segunda onda seria efetivamente muito negativa do ponto de vista de recuperação da economia, porque você dá uma marcha ré muito grande. Mas, até agora, o que a gente tem visto é uma recuperação econômica que parece bastante promissora. Né? E a gente espera aqui no Brasil também. Perfeito. Só para pegar o gancho, nesses países que você citou e onde vocês têm uma posição muito privilegiada de dados, porque estão vendo ali o comportamento do consumidor na prática, né? Não a projeção dele, mas a ação dele no momento presente em cada etapa da pandemia e da recuperação. Em termos de volume de transação ou de total financeiro, de despesas e consumo das populações desses países, o que se observa hoje em relação ao período pré-pandemia é mais ou menos da ordem de quanto? Assim, tá maior que o momento anterior? Tá igual? Tá normalizando? Ainda esse ano a gente volta a igualar? Qual que é o cenário? Vou te dar uns dados assim de... não necessariamente dados nossos, mas dados de transações no varejo, né? O que está se vendo depois da abertura nesses países é uma demanda da ordem de 70% a 75% quando comparado com o período anterior. Que quando você olha, é muito bom. Se você imaginar que estamos falando de países que tiveram lockdown e ficaram totalmente impedidos o comércio, então você está vendo essa curva e a demanda crescente, né? Então, com todos os protocolos sendo tomados, todos os cuidados, a população começa a sentir uma segurança maior, né, nesse retorno, de voltar a fazer compras.
tem dois lados disso daí, Doni. Tem uma demanda reprimida, né, que aconteceu. Outro dia eu estava conversando aqui com a minha esposa, eu falei assim, caramba, tem muito tempo que eu não boto um sapato. E é uma coisa engraçada, né? Você se veste para trabalhar todo dia, tal, mas sapato eu não ponho. Então, eu gosto muito de sapato, eu tenho um monte de sapato. Eu falei assim, pô, tem tempo que eu não compro sapato também. Então, obviamente, quando eu voltar, eu não sou mulher, todo mundo fala que mulher que gosta de sapato. Eu adoro sapato, eu sou a Imelda Marcos dos homens aqui. Então, eu vou voltar, vou comprar sapato. Então, pode ser essa subida, mas a gente está vendo um consumo nesses países também daquele consumo recorrente, que ele é bastante positivo, né? Tem, obviamente, o consumo da indulgência, que é isso, né? As pessoas comprando aquelas coisas, elas ficaram sem comprar, mas tem o consumo da recorrência, né? Acho que tem uma necessidade do ser humano também. O ser humano é gregário, né? Então, ele quer estar em contato, ele quer restabelecer isso. Então, tem esse fator positivo. Então, a gente acha, né, que a gente vai, até o fim do ano, ter, sim, uma recuperação bastante significativa disso. Quando você olha para o Brasil, né, Doni? O Brasil está vivendo uma situação muito particular, né? A gente tem um conjunto de casos subindo aí, as melhores ou piores, ou como você quiser olhar, expectativa de PIB. Estamos falando de um decréscimo em torno de 5% esse ano, né? Aí lendo todos os economistas. Então, isso cria uma depressão muito grande, né? Isso efetivamente cria, aliado ao problema do desemprego. Então, nesses países que eu estou te falando, assim, não houve esse impacto do desemprego que a gente talvez tenha aqui no Brasil. Então, a recuperação no Brasil talvez ela seja um pouco mais lenta do que foi nesses países. Como você falou, para gestão de qualquer negócio é preciso fazer cenários, projetar situações, ainda que o potencial desvio seja maior. A gente está num ambiente muito inédito, muito diferente, então as projeções, naturalmente, elas podem ser um pouco menos precisas, mas para a gestão de qualquer negócio é preciso fazer projeção. Com relação ao Brasil, vocês estão projetando aproximadamente quando, em termos temporais, para que as coisas retornem para o patamar de fevereiro, por exemplo, desse ano? Ó, o que a gente está olhando aqui, assim, a gente não está estabelecendo uma data, tá? Porque assim, é tudo condicionado, né? Uhum. Quando abre o comércio, quando voltam as empresas, tudo isso. O que a gente imagina é que depois dessa volta gradual, ainda leva pelo menos uns 2 trimestres, estou falando de meio ano, para que essa curva encontre de novo com a curva do crescimento anterior. Isso é mais ou menos o que a gente está prevendo aqui. Tá? A gente agora, é o que você falou, o ano recuperando, você acha? Termina 2020 do mesmo jeito que começou? Não. Mais para frente. Acho que mais para frente. Acho que mais para 2021 a gente começa a ver... E aí é quase como se a gente pulasse o 2020 em termos de crescimento e voltasse ao crescimento em 2021, né? Tá. Acho que é mais ou menos essa... Desculpa. Pode falar. Não, eu falo, é mais ou menos esse cenário que a gente tá desenhando, entendeu? Tá. Você mencionou o crescimento do comércio eletrônico, né, das compras pela internet, que as pessoas tiveram, até mesmo por força das circunstâncias, que se adaptar, conhecer mais. Quem já era ativo passou a ser mais, quem não era foi um novo entrante nesse mercado. Eu até conversei com algumas pessoas, o Flávio Augusto, por exemplo, e alguns outros especialistas na área, a própria Luísa Helena Trajano também, que tem essa vivência prática, e disseram que, na percepção deles, a digitalização e o futuro se antecipou, né? O que houve foi uma aceleração muito grande de algo que iria acontecer naturalmente ao longo dos próximos vários anos. Mas com esse crescimento que se observou agora, quanto era e quanto está hoje a fatia de transações, de volume financeiro de vocês do e-commerce em relação ao total? Olha, a gente vinha com uma representação de e-commerce em torno de 20%, tá?
ela hoje gira em torno de 26%. Por isso que eu te falei, ela cresceu 30%, entendeu? Ela sozinha cresceu 30%. Mas tem uma outra coisa que aí a gente não comentou aqui, e que ela é muito incipiente no Brasil, é realidade em outros países, que é a aceitação do débito nessas compras. Tá. No Brasil, isso é praticamente inexistente. Tá? Aí, por exemplo, na Europa, no próprio Estados Unidos e outros países, isso já é bastante disseminado. E a gente viu agora, obviamente, uma procura muito maior por isso. Né? E a gente tem uma série de ferramentas e soluções que propiciam que essa venda seja feita com segurança, né? Tanto para quem está comprando quanto para o estabelecimento que está vendendo. Então, cada vez mais você vai ver esse crescimento. Isso sim pode ser uma outra onda de crescimento, né? Que você imagina, é uma inclusão de todo mundo que hoje não tem, por exemplo, um instrumento de crédito, né? Um cartão de crédito, mas tem um instrumento de débito e poder fazer compra na internet, porque essa população estava fora da compra pela internet, né? Então, isso está acontecendo agora. Então, os emissores se preparando para isso, né? Então, os grandes emissores de cartões e os estabelecimentos na outra ponta também. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo. A gente já começou a implantação em vários desses segmentos. E esse, até o fim do ano, deve apresentar uma participação bastante relevante. Isso é, para nós, né? É o que a gente chama de dinheiro novo, né? Esse é o dinheiro novo. Essa compra, ou ela não existia, ou ela estava sendo feita de outra maneira, né? No caso da internet, ela não estava sendo feita, né? Ela era presencial. Então, ela vai vir e vai ser feita agora como uma transação eletrônica, que é extremamente positivo para quem compra e para quem vende. Assim, eu gosto muito da transação eletrônica, né, Doni? Porque ela te permite devolver muita coisa para o consumidor, né? Que ele é identificado, você sabe o hábito de consumo, você sabe a frequência dele, o valor da compra, o que ele gosta de comprar. Então, você pode criar programas de recompensa para ele, você pode criar ofertas interessantes. Então, essa capacidade de análise de dados de transação digital, ela é insubstituível, né? Nas compras, através de outro mecanismo, dinheiro em espécie, o que quer que seja, não existe essa possibilidade. Então, por isso que ele é extremamente benéfico. E quando você insere o débito nesse conjunto, ele fica ainda mais poderoso, né? Você tem emissores nossos aqui que têm dezenas de milhões de cartões de débito, né? Imagina que nenhuma dessas pessoas que só tem um cartão de débito tinha acesso à compra através do e-commerce, e agora terão. Esse, para mim, é uma das coisas que você falou de aceleração. Isso é uma das coisas que a pandemia vai trazer uma aceleração impressionante. Sim. Em relação aos outros países, só para ter um comparativo, se aqui a representatividade do comércio eletrônico é de 26%, em países mais avançados, Estados Unidos, Europa, é na faixa de quanto? É mais do que 50%, esse aqui é interessante. Ele já representa mais do que a compra presencial. Estados Unidos talvez seja até um case, né? Porque lá tem a Amazon extremamente forte, né? Então ela tem. Mas mesmo na Europa, você tem países navegando entre 45% e 48% de participação. No mundo, quando você olha o mundo, essa penetração ela é mais ou menos equivalente hoje em dia. Tá. Entendeu? E qual que é o tamanho da população no Brasil que está nessa situação que você mencionou de ter cartão de débito, mas não ser ainda o portador de um cartão de crédito? Qual que é o tamanho desse mercado que a gente está falando? Que não tem o cartão de crédito? Que não tem o cartão de crédito e que, caso o uso do débito na internet passasse a ser difundido, poderia ser um consumidor online. Aí estamos na centena de milhão, Doni. É mesmo. Aí por isso o entusiasmo, entendeu? Está falando de botar uma centena de milhão de novos consumidores aptos a fazer compra na internet. Nossa, é coisa demais. Esse realmente, essa para mim é a fronteira do crescimento agora que a gente vai vivenciar. Você falou um elemento que é muito verdade, né? Que com toda essa incorporação de consumidores na compra online, no comércio eletrônico, também aparecem os aproveitadores que querem cada vez mais fraudar e com novas táticas e com operações em volume crescente também. O que é que vocês têm percebido do ponto de vista de fraudes online
com os cartões da sua bandeira aqui no Brasil? Olha, o que é o mais comum, né? O mais comum é a tentativa de captura de dados, tá? Então você conseguir de alguma forma obter o dado da pessoa e fazer uma compra pela internet, que é uma compra hoje sem senha, só com os números de identificação do cartão. Então, para isso, bom, tem algumas coisas, né? Primeiro é essa prevenção do vazamento de dados, essa é extremamente importante, né? Então a gente orienta as empresas, todos esse negócio. Agora, o que vai acabar com isso, talvez seja mais um desejo do que uma coisa, mas o que vai mitigar muito isso é o processo que a gente chama de tokenização, Doni. O que é isso? Tokenização. Tokenização é o seguinte, aquela transação, né, feita de forma não presencial, o número do seu cartão não circula mais na transação. Para cada transação, você gera um número aleatório. Tá? Então, se você tiver um vazamento de dados ou uma invasão daquilo ali, aquele número não serve para nada. Ele não serve para nada, porque ele só é usado para aquela transação. Então, eu vou te dar um exemplo. Todas as transações hoje que você faz, por exemplo, com uma carteira de pagamento, um Apple Pay ou um Samsung Pay, elas são tokenizadas. Então, significa ali, aquele número é um número aleatório. Outro trabalho que a gente está fazendo também com tokenização. Todo mundo que tem o famoso... Os termos são em inglês, tá? Porque a empresa é americana e tem um monte de termo em inglês aqui, mas todo mundo que tem o famoso card on file. O que é o card on file? Você tem uma assinatura, né? Então, você fez uma assinatura, seja de um serviço de streaming, seja uma assinatura de um periódico de imprensa ou qualquer coisa, aquele número, quando esse provedor de serviço ele tem a condição de tokenizar aquilo, o número do seu cartão não fica mais residente lá. Então, o que significa? Vamos lá, você tem um serviço de streaming. Todo mês, ele vai ser debitado do seu cartão. Aquele fornecedor do serviço de streaming, todo mês, ele vai ao emissor pedir uma autorização. Só que ele não vai mais levar o número do cartão. Ele vai levar uma referência, o emissor vai olhar e falar, opa, esse número aqui eu tenho, gera um número aleatório e manda para ele e ele autoriza essa transação. Então, aquele número do seu cartão, nunca mais ele circula na transação. Além da segurança, tem um outro negócio, que esse é mais legal, esse é mais para os mortais aqui. Quando o seu cartão acabar a data, ou você perder ele, ou alguma coisa acontecer, você não vai precisar ficar ligando para todo mundo para mudar o número do seu cartão. Porque o número do seu cartão não está mais residente lá. Entendeu? Você tem uma referência e aí ele vai começar a fazer aquele processo, vai ser gerado um outro número aleatório e faz aquela transação. Isso é um dos aspectos da prevenção. E o outro é uma ferramenta de autenticação. O que é a ferramenta de autenticação? A gente chama ela de 3DS 2.0. Toda vez que você vai fazer uma transação, o estabelecimento que está vendendo e o emissor que está autorizando aquela transação podem optar por autenticar aquela pessoa. Então, vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você está aí, agora resolveu, vou voltar a malhar, né? Vou voltar a malhar, agora já estou bem e tal, então vou comprar coisas aqui para malhar. Vou comprar halter, vou comprar elástico, vou comprar isso. E você vai fazer essa compra, provavelmente, num site que você nunca comprou. Você nunca comprou, porque você nunca teve necessidade de fazer isso. Talvez aquele cartão você nunca tenha usado nesse estabelecimento. E talvez num horário que não é um horário típico de você fazer compra, tá? Então, você imagina que você acabou a sua rotina de trabalho e tal, você está na sua casa e você, meia-noite, resolve comprar as coisas para você montar a academia na sua casa. Aquela transação é uma transação que, em qualquer instância, ela seria suspeita de fraude. Espera aí, o Doni, usando esse cartão, esse horário, nesse estabelecimento, nega a transação. O emissor vai dizer, não é o Doni. Ao invés de negar, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um desafio. O que é o desafio? Ele vai mandar para você um desafio. É você mesmo? Então, pode ser um SMS two-way, pode ser um pedido de biometria, pode ser uma palavra-chave. Quer dizer, é isso que a gente chama de autenticação. Aí, na hora que ele autentica, ele garante, opa, é o Doni mesmo.
autoriza a transação. Então, essa experiência que a gente está trabalhando com muitos estabelecimentos agora e muitos emissores, para ela ser fluida, né? Não ter uma interrupção no fluxo de transação, e ela dá segurança para todo mundo, né? Para você que está comprando, porque quando a gente começou com isso lá atrás, falou, mas vai incomodar o consumidor. Mas para e pensa do ponto de vista do consumidor. Você ficaria chateado se alguém te fizesse uma pergunta, tem aqui um pedido de compra de uma barra, um halter, não sei o quê, parará, em seu nome. É você? Você fala, pô, que legal, estou me protegendo. E você confirma que é você, nessas maneiras que eu te falei. O estabelecimento tem a segurança, o emissor também, e a transação é concluída. Então, esse é um outro processo que está acontecendo. Esse está muito acelerado agora, entendeu? Porque, como o volume cresceu muito, e esse para o débito, por exemplo, é fundamental. Tá? Por quê? Diferente do crédito, onde você tem um pagamento diferido, né, para o estabelecimento, então você pode reter pagamento se aquela transação foi identificada. No débito, a transação acontece e o pagamento é praticamente imediato, né? Ele acontece no máximo no dia seguinte. Então você tem que ter uma maneira de proteger o cliente, né, de eventuais fraudadores que estejam tentando se aproveitar dos dados dele. Então, isso é um negócio interessante. Sim, não, demais. Hoje, se a gente pegar de cada 100 transações pela internet, de cada 100 tentativas de compra de consumidores na internet, quantas são barradas por questões de segurança e dessas, quantas de fato eram tentativas de fraude? Tem esse dado ou algo aproximado? Esse é um dado interessante, porque quando a gente fala de autorizações, né? Então, aqui, o Brasil, por exemplo, é um dos países com os piores níveis de autorização de compras na internet, tá? Isso gira em torno, aqui, de transações autorizadas, em torno de 2/3. Então, 1/3 das transações não são aprovadas por esse tipo de motivo, entendeu? Aí eu vou te dar um dado, por exemplo, de Europa. Europa, esse nível de autorização, ele é superior a 90%. Então, tem muita coisa boa sendo perdida aí no meio do caminho, entendeu? Porque é isso, essa transação que a gente aqui fez o teatro, ela era uma transação legítima, sua. Ela certamente seria negada, entendeu? Dado o conhecimento que a gente tem hoje. Porque essa ferramenta que eu te falei... De cada 100 tentativas, quantas são fraude? Aí depende muito do segmento. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, desses 1/3 de transações negadas, cara, muito menos do que 1/3 delas efetivamente eram fraude, entendeu? Tá. Então, a ordem de grandeza do que você consegue trazer de transação boa é muito grande. A oportunidade é muito grande. E aí você fala assim, mas por que na Europa é tão maior do que aqui? Na Europa, esse processo de autenticação já está implantado em funcionamento, entendeu? Então, já se torna um hábito. E, obviamente, toda vez que você tem sistemas mais robustos de segurança, o fraudador também ele vai para o mais fácil, né? Ele vai para outro caminho, entendeu? É igual antigamente, quando a gente tinha aquela roubo de carro que era muito forte, por exemplo, aqui no Rio isso era muito forte, todo mundo tinha uma barra na direção. Você tinha uma barra de ferro que você botava na direção, eu me lembro disso. E aí a gente costumava dizer, cara, eu não tenho barra na direção do meu carro. Cara, põe a barra, porque o cara vai passar na janela, esse tem barra, esse tem barra. O que não tiver barra, ele tenta. O que tem barra, ele não vai. Então, ele vai tentar Então, essa barra na direção nossa é isso, né? Você botar as ferramentas de detecção de fraude, né? Que protegem o estabelecimento e protegem o cliente. E você acha que isso aí vai estar implementado e rodando em larga escala no Brasil quando? Eu acho que ano que vem a gente já vai ver isso acontecendo em escala aqui. Porque, assim, a gente vai aproveitar também esse ano, né, Doni? Que, assim, tem uma coisa interessante acontecendo. Assim, apesar do distanciamento social, apesar de você estar nas suas casas, a produtividade dos projetos está muito grande, tá? A disponibilidade das equipes está muito boa. Então, todos esses projetos que, seja que não estavam na prioridade ou que tinha um monte de outras coisas acontecendo, eles agora estão com a prioridade máxima e estão sendo desenvolvidos a toque de caixa. Então, é um ano de você investir em infraestrutura, né? Apesar de tudo isso, você investe na infraestrutura, porque quando você tiver essa retomada mais acentuada, você tem que estar preparado para ela. Então, eu acho que 2021 a gente vai ter um ano bom de transações, um ano já com
as implantações e a gente vai ver um volume crescente, né? Principalmente nesses novos segmentos, nessas novas modalidades de compra. Você chegou a mencionar esse aspecto do home office. Como é que tem sido para vocês dentro da Visa? O pessoal está full home office, está metade, e você acha que é uma solução que na empresa vai ser implementada de forma diferente do que era pré-Covid? Ó, deixa eu te falar. A gente já está em home office desde o dia 13 de março, 100% das pessoas, tá? Então, a gente já tinha uma característica diferente, né? Todas as pessoas da empresa têm um notebook e a gente já tinha uma política de home office. Então, você já podia fazer home office. Era só combinar com o seu gestor. Hoje eu não vou trabalhar de casa. Então, isso era uma coisa a gente já praticava. Eu acho que a gente não está em home office, tá, Doni? A gente está em home tudo, né? Sim. Que é tudo dentro de casa, né? Inclusive a escola das crianças. Então, essa é uma coisa mais complexa. O que a gente... Pô, tá todo mundo em casa, né? Então, na verdade, as pessoas não podem voltar ao escritório. A gente criou alguns níveis, então as pessoas agora não podem voltar ao escritório. A gente está se preparando para fazer um retorno ao escritório, né? Na medida que você tenha condições de higiene, protocolos, seguranças sanitárias, isso tudo. Mas a gente fez uma pesquisa, né? Que essa é a pergunta. Falei assim, pô, como é que você acha que vai ser depois? A gente fez uma pesquisa para as pessoas, né? Falou assim, ó, quem quer voltar ao escritório? Né? Ó, a gente vai um dia reabrir o escritório. Vai ter todas as condições de segurança, tal, não sei o que lá. Quem quer voltar? E aí foi uma coisa interessante. Metade das pessoas quer voltar. A outra metade das pessoas falou assim, não, eu prefiro trabalhar de casa. E por uma série de razões. Você não precisava dizer por que você queria trabalhar de casa, porque é facultado a você. Ah, mas eu quero porque meus filhos estão em casa. Eu quero porque eu achei melhor, porque eu me tornei mais produtivo, porque eu não fico no trânsito. Eu quero porque eu acho que a minha proximidade dos clientes foi até maior, porque como eu não tenho deslocamento para visitar, eu agora passei a fazer reuniões visuais que antes eu falava pelo telefone. Então, tem uma série de razões para isso. E aqueles que querem voltar, também, a maior parte não quer voltar todo dia, né? Quer voltar 2 vezes, 3 vezes por semana. Então, quando você me pergunta o que vai ser isso, eu vejo um modelo híbrido no futuro, né? Eu gosto muito do escritório, eu acho que o escritório ele fomenta muita coisa, fomenta a relação, você resolve muita coisa rápida pela interação no escritório, mas eu também acho que você não precisa ir todo dia ao escritório, né? Quem vive em metrópole, como nós, sabe que passar 1 hora no trânsito para ir para qualquer lugar, você já chega ali com uma energia diminuída, né? Então, se você puder ir em horários alternativos, poder ir 2 dias na semana, se programar melhor, eu acho que esse vai ser a nova realidade. A gente vai ter um mix disso. E tem uma outra coisa, que é o seguinte, como ainda tem muita indefinição com relação ao contágio, tal, não sei o que lá, a gente está preparando o escritório para que ele funcione com, no máximo, 1/3 das pessoas, que é a capacidade dele. Porque aí eu garanto esse distanciamento social, eu garanto a segurança das pessoas, a integridade da saúde delas, né? E não preciso fazer aquelas coisas que a gente está vendo aí, que é um biombo de acrílico em cima da sua cabeça. Aí, essas coisas a gente não pretende fazer. Agora, se você espaça as pessoas no escritório, você já consegue preservar isso. E eu acho que isso vai ser uma realidade. Pessoas indo em dias alternados no escritório, pessoas combinando um dia para se encontrar no escritório. Acho que essa é uma coisa que vai acontecer. Porque também não adianta ser um escritório se com quem você quer falar não está lá, né? Então vai ter uma adaptação. A gente vai aprender a viver nesse novo modelo, que não é o atual, não é o anterior, né? Perfeito. E para encerrar, Fernando, segundo o Instituto Datateles, digamos assim, se a gente pudesse dar um fast forward no tempo, chegar lá em 31 de dezembro de 2020, na sua percepção, quais são os setores que vão ter tido uma recuperação mais rápida e os setores que vão ter tido uma recuperação mais lenta que o previsto? Qual do ponto de vista de economia e negócios, essa previsão, essa projeção, essa estimativa que você faz? Agora vou dar aqui uma visão pessoal, tá? E que obviamente toda vez que você fala disso pode ser que alguém fique zangado com você, né? Eu acho que
o segmento de viagens internacionais, isso vai demorar um pouco mais a voltar. Isso eu acho que ele vai demorar um pouco mais a voltar, seja pela questão das pessoas de entrarem dentro de um avião para viagens longas e para o destino que você vai também, né? Que assim, tem uma incerteza com relação ao destino, como é que ele está preparado ou não. Porque, assim, e tem outra coisa que talvez a gente não possa nem viajar, né? Os brasileiros estão sendo impedidos de viajar para fora do Brasil. Então, esse eu acho que é um segmento que vai sofrer um pouco. Eu acho que, diferente do que a maioria acha, eu acho que o segmento de alimentação, tal, ele vai voltar, tá? As pessoas gostam disso, então ele vai fazer algumas adaptações, mas ele vai voltar. A gente vai ser criativo o suficiente para ver uma volta. Eu não acredito que o restaurante não vai voltar. Não, eu acredito que ele volta. É um lazer necessário, é uma experiência, faz parte da vida das pessoas, né? A experiência gastronômica. E eu acho que um outro segmento que se recupera rápido é o segmento de roupas e utensílios, tal. Esse eu acho que também vai voltar, porque essa é uma indulgência que ela não é tão cara e ela permite, porque assim, toda vez que você vai passar de uma fase, né, na sua vida ou entrar num novo momento, uma das coisas que você faz, e assim, isso talvez seja muito velho, né, mas era o famoso enxoval, né? Você faz um enxoval para a nova fase da sua vida. E eu acho que esse movimento vai acontecer, Doni. Entendeu? As pessoas que passaram dentro de casa 3, 4 meses usando as mesmas roupas e tal, ou não usando os sapatos, falam assim, puxa, eu quero um novo. Eu quero... Como você não muda, né? Você pode até cortar o cabelo diferente, tal, não sei o que lá, mas a roupa, ela expressa muito do teu estado de espírito. Então, acho que esse é um segmento que ele vai voltar e vai voltar com uma intensidade interessante. Legal, perfeito. Em termos de roupa, a gente está numa sintonia cromática aqui, né? Então, sem qualquer combinação, mas estamos nessa sinergia. Meu caro, Fernando, isso aqui é a opção pelo simples, né? É, isso aí. Fernando, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza, por tantos assuntos interessantes e esclarecedores, por sua visão de forma tão transparente aqui. Um grande prazer para mim e para toda a equipe aqui do Invest News. Valeu mesmo. Prazer foi meu, Doni. Muito sucesso aí no Invest News. Que você continue fazendo essa trajetória brilhante que você tem. Sempre tão simpático e cordial. Obrigado. Valeu, obrigado.